O Japão, em muitos aspectos, eu considero o Japão mais atrasado que o Brasil. Olha aqui, ó, tô num beco. O pessoal deixa muito bike desse jeito aqui. Olha o jeito dessa bike. Toda cheia de mato. Já era. Lei da oferta e da demanda, gente. Isso aqui é lei da oferta e da demanda. Quando se tem muito, você não dá valor. Você, possivelmente, que está me assistindo, eu não sei de onde você é, deixa aí no comentário, que ajuda bastante o vídeo, mas você, muito possivelmente, não joga futebol nem 4 horas por dia numa praia. Se a gente for imaginar o Brasil, mesmo com todos os problemas, né? Muita gente polarizado, tretando entre direita e esquerda na política, mesmo com todos esses problemas, o Brasil ele mudou hoje de patamar. Que a China mudou, né, pra caramba, né? Hoje as pessoas falam da China, é sinônimo de tecnologia, o melhor país e tal, passando os americanos e tal. Não que não. A China, os chineses estão espetacular no desenvolvimento. Mas a China, há 10 anos atrás, não muito tempo atrás, né, muita gente falava sobre uma China diferente da China de hoje, né? Dentro do Brasil tem várias realidades de sul a norte, norte a sul. Se a gente for para outro país, Singapura, Japão, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Escócia, milhares de outros países de primeiro mundo, desenvolvido, países com alta industrialização, países com alta tecnologia, valor agregado no trabalho, a gente consegue comparar a nossa qualidade de trabalho, a nossa vida, o nosso país, que é o Brasil, a outros países. Saindo para correr aqui num final de tarde no Japão, com esse clima gostoso, tá um clima favorável. Eu gosto muito de inverno, de frio, mas eu também gosto de calor, cara. Não tá calor, tá um clima gostoso aqui. Tá 22 graus, então tá um clima bem de boas. Mas tá calor pra gente que veio de um inverno forte, né? Um inverno que alguns dias atrás isso aqui tinha neve nas ruas, tinha vento gelado pra caramba, que aqui no Japão venta muito. E, bom, eu tô de volta à vida cotidiana e pensar, né? Eu tava em Tóquio esses dias. As pessoas, elas imaginam o Japão como um lugar, um anime, coisas da mídia, coisas que as pessoas imaginam que acontece aqui o tempo todo, que não é comum, tá ligado? As pessoas, através de um estereótipo, imaginam que o japonês, né, não recebe uma compra na frente da casa, não seca uma roupa no varal, imagina que vive completamente de forma diferente. Assim como pessoas imaginam os brasileiros, né? Pessoas imaginam os brasileiros, o quê? Jogando futevôlei na praia 24 horas por dia. Você, possivelmente, que está me assistindo, eu não sei de onde você é, deixa aí no comentário, que ajuda bastante o vídeo, mas você, muito possivelmente, não joga futebol nem 4 horas por dia numa praia. Tem gente que joga, eu já joguei, já fui esse tipo de pessoa, de jogar 10 horas futebol no dia. Quando eu era adolescente, eu ia pra praia e ficava 10 horas jogando futebol na praia. E eu gostava pra caramba, aproveitei, gosto muito de futebol. E eu tô com saudade, inclusive, de jogar bola. Tô com vontade de jogar bola, mas semana passada eu joguei na praia aqui com alguns garotos aqui do Japão, mas estou totalmente fora de ritmo. Mas, gente, parando pra pensar assim, a gente normalmente pensa que o Japão é um bagulho muito louco, né? Não tem bicicleta quebrada jogada no meio da rua, né? Não tem casa sem pintar, toda enferrujada, né? Não tem motos velhas estacionadas no próprio quintal. Ou seja, não tem problema, né? Quando a gente coloca Japão na frente ou na thumbnail do vídeo, no tema do vídeo, você já logo imagina, né? Nossa, coisas perfeitas, maravilhosas.
nada do problema do mundo e tal. E não, cara, o Japão tem muito problema. O Japão é um país, sim, de primeiro mundo. As coisas funcionam mais redondo. Dá para reconhecer que funciona muito mais redondo do que nos outros lugares. Aqui, por exemplo, para você ter um carro qualquer, você consegue vamos traduzir aí, converter, quer dizer, com uns 4 mil reais você compra um carro. Um carro com ar-condicionado, sabe? Um Hondinha, um Suzuki, até mesmo um Toyota. Você compra um carro. Mas a vida não se resume apenas a carro, não é mesmo? Né? Tem várias outras coisas que tá nessa equação que faz a gente saber se quer viver num país ou quer morar num país, quer conhecer ou tal. Agora, eu te faço a pergunta: se na thumbnail do vídeo estivesse, sei lá, dando um rolê ou correndo nas Filipinas, né? Você já imaginaria que seria um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, que teria cheio de problemas, assim como muita gente imaginava a China antes, né? Fato curioso que eu fico pensando e refletindo sobre isso, que a China, isso aqui é um campo de arroz, que a China mudou, né, pra caramba, né? Hoje as pessoas falam da China, é sinônimo de tecnologia, o melhor país e tal, passando os americanos e tal. Não que não. A China, os chineses estão espetacular no desenvolvimento. Mas a China, há 10 anos atrás, não muito tempo atrás, né, muita gente falava sobre uma China diferente da China de hoje, né? E aí você percebe que o mundo não é estático. O mundo muda. Ele muda tanto que muita coisa do passado de 10 anos atrás hoje não faz nenhum sentido. E eu vou me alongando aqui. Vou começar a correr daqui a pouco. E é isso, gente. Tipo, se você for parar pra pensar nas coisas, que o mundo não é estático, que as coisas mudam o tempo todo. Eu me formei em 2022 na faculdade. Já vai fazer, faz 4 anos que eu me formei na faculdade. Na minha cabeça eu sou recém-formado. E já faz 4 anos, tá ligado? É muito tempo. É muito tempo assim, não é muito tempo, mas é um tempo bom já, velho. Daqui 6 anos é uma década, tá ligado? E aí a gente para pra pensar que o mundo não é estático, como eu já venho falando. Que você tem que mudar a sua forma de pensar, tem que se atualizar. Porque se você não se atualiza hoje, você fica pra trás. Se o Japão, como um país de primeiro mundo hoje, em 2026, não se atualizar, ele vai ficar pra trás. Assim como já vem ficando, né? O Japão há 10 anos atrás era o segundo país mais desenvolvido do mundo. Era o segundo país mais desenvolvido no mundo. Hoje, se eu não me engano, está em 4º lugar já. Em menos de uma década perdeu posição pra caramba. E vem perdendo. Se a gente for imaginar o Brasil, mesmo com todos os problemas, né? Muita gente polarizado, tretando entre direita e esquerda na política. Mesmo com todos esses problemas, o Brasil ele mudou hoje de patamar. Através das redes sociais, turismo. Pessoas vão do Japão pro Brasil, vão do mundo todo pro Brasil para turistar, para poder conhecer. E realmente hoje o Brasil ele tem outra fama. Vamos andar mais um pouco para aquecer. E o Brasil hoje ele tem outra fama. Pessoas romantizando comunidades no Brasil.
E a Yakut. Pessoas romantizando comunidades no Brasil, pessoas usando o estilo visual, cinematográfico, cyberpunk como uma estética visual boa para poder atrair e fazer conteúdos, né? Eu gosto muito também da estética cyberpunk, pá. Não só como um bagulho visual, mas como um tema de reflexão do mundo e tal. E parar para pensar que o mundo não é estático. Há 10 anos atrás eu tinha 15 anos de idade. Flor da idade, jogando bola pra caramba. Eu ainda tô na flor da idade, né? Tô novo pra caramba, 25 anos. Aqui, gente, uma casa nova, novinha. É uma casa antiga. Aqui, ó. Isso aqui lembra muito bares, né, no Brasil. Você vai nos bares no Brasil. Aí, ó. Reciclagem. Que da hora, né? Tem isso no Japão também, cara. É doido, né? Pensar, né, que país de primeiro mundo tem uns bagulho desses, né? Sendo que a gente só vê outra cápsula, né? Robôs passando ali e tal. O Japão, em muitos aspectos, eu considero o Japão mais atrasado que o Brasil. Em muitos aspectos, assim, mais atrasado que eu falo assim, mais quadrado, tá ligado? O brasileiro, eu acho o brasileiro muito fora da caixa, sabe? O brasileiro é muito ligeiro pra muitas coisas, e isso é bom e é ruim, tá ligado? Agora o brasileiro não é nada ligeiro pra administração do seu próprio país, né? Ele tem muito espírito do cachorro vira-lata. Ele é bom em muitas coisas, mas quando se trata de valorizar o que é seu, isso dificulta, né? O brasileiro ele tem essa dificuldade, né? E aí hoje tá mudando um pouco a geração Z, né, que é a minha geração. Ela tem mudado um pouco, acho que essa forma de pensamento, tem sonhado além disso, além do que os nossos pais, avós pensavam, né? Com aquele pensamento de perdedor, de país em desenvolvimento. E eu tenho o costume de pensar que quando a gente sai do Brasil e conhece um país de primeiro mundo, né? Primeiro mundo, né? Isso é meio arcaico, né? O jeito de falar primeiro mundo. Né? Um país desenvolvido, né? A gente pode pensar que quando a gente sai para outro país, assim, conhece outras realidades, a gente volta pro Brasil que nem eu, cara. Uma pessoa que eu vim pro Japão em 2023, depois retornei agora em 2025 e tô aqui e daqui a pouco, se Deus quiser, estarei no Brasil novamente, né? E outros lugares aí pelo mundo, se Deus permitir, né? Eu gosto de conhecer outros lugares, gosto pra caramba. Dentro do Brasil tem várias realidades de sul a norte, norte a sul. Se a gente for para outro país, Singapura, Japão, Estados Unidos, Noruega, Suécia, Escócia, milhares de outros países de primeiro mundo, desenvolvido, países com alta industrialização, países com alta tecnologia, valor agregado no trabalho, a gente consegue comparar a nossa qualidade de trabalho, a nossa vida, o nosso país, que é o Brasil, a outros países no mundo. E a gente consegue sonhar um pouquinho fora da caixa. E isso é uma realidade que a geração agora, a geração Z, geração Millennium, que tem viajado muito, que tem comparado, porque hoje está muito mais acessível viajar do que antes. Eu acho que na geração do meu pai, da minha mãe, acho que era mais complicado viajar do que hoje em dia, tá?
eu acho que mais por uma questão de mentalidade do que uma questão realmente financeira, porque eu acho que a questão financeira dos meus pais, pelo menos até o momento, foi muito melhor do que a minha, em questão de conquista, tá ligado? Meus pais conquistaram muito mais coisas do que eu até no momento, tá ligado? Eu não sei na minha idade, né? Na minha idade eu acredito que o meu pai, ele já tinha conquistado mais coisas do que eu, tá ligado? Porque foi uma geração mais fácil, entre aspas, né? Não foi tão fácil assim porque tem muita gente que não conquistou. Vai da meritocracia também, da pessoa de querer conquistar ou não. Mas foi uma geração, querendo ou não, mais fácil por falta de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele te traz muitas dúvidas. Hoje, qualquer um aí pode ser um programador, qualquer um pode ser um pedreiro, qualquer um pode ser um engenheiro, qualquer um pode ser. Assim, principalmente áreas que sua experiência vale mais do que o seu diploma, como um TI, programador. Tem gente que programa pra caramba e não tem diploma nenhum, não fez faculdade nenhuma. Mas tem gente que, mano, tem faculdade de TI, engenharia de software, sabe? Faculdades na área e não sabe pôr a mão na prática, tá ligado? Eu sou formado em marketing no Brasil. Tem gente que dá de 10 a 0 em mim e não é formado em marketing, tá ligado? É um bagulho que o Toguro fala muito, né? E na prática, da vivência. E faz muito sentido. As empresas estão vendo realmente o que está acontecendo. Eu faço edição de vídeo com IA. Eu faço edição de foto com IA. Eu faço há muito tempo já edição para criação editorial e etc. Já trabalhei na área, já fiz isso com Canva, né? E todos esses novos apps, teve um universo muito difícil dele entrar no meio corporativo e até hoje não entrou tanto. É muito mais forte você usar numa corporação o Premiere, o Illustrator, né? O Illustrator, Photoshop. Esses mais consolidados pelas empresas. Mas não é porque esses são mais consolidados e as pessoas usam mais no dia a dia que outros, como CapCut, como o InShot. InShot é um pouco mais simples, né? Mas CapCut, por exemplo, tem alguns outros. IA, sabe? O DaVinci Resolve. É alguma coisa assim. Eu esqueci o nome. Mas IA está entrando agora no mercado corporativo. Talvez as empresas ainda não se atualizaram nesse meio. Vai demorar um tempo para se atualizar. E vai mudando. Por isso que eu falo, o mundo não é estático. E eu vou continuar no vídeo falando, e em outros vídeos falando que o mundo não é estático. Muda o tempo todo. Às vezes, a adaptação minha é mais rápida que a sua. Às vezes, a sua adaptação é mais rápida que a minha. E meio que vendo a teoria de Darwin, né? Segundo a teoria de Darwin, né? Da evolução, prospera mais quem se adapta melhor. Gerações anteriores de famílias tiveram a mesma oportunidade, muitos. E muitos estão ricos, muitos estão prósperos. Vou falar próspero, porque nem sempre quem tem dinheiro está próspero, né? Prosperidade é muito além do dinheiro, money. Vai outras coisas nessa equação. E aí, gente, tipo, a gente pode considerar que, por exemplo, o meu avô, que teve várias outras convivências, tá ligado? Pessoas que vieram do mesmo meio que ele. Ele conquistou mais do que muitas outras pessoas. E outras pessoas conquistaram mais que ele e outras pessoas, tá ligado? O meu pai, ele veio de uma realidade, tá ligado? Que
ele conquistou muito mais do que pessoas que cresceram com ele e que tinha mais ou menos a mesma chance dele conquistar e que não conquistaram, e tem pessoas também que vieram da mesma realidade que ele que conquistaram muito além dele, tá ligado? Isso é uma escada, sabe? Por isso que eu falo que o mundo não é estático, porque o poder de adaptação de uma realidade, sabe, dura. Sabe o que é uma realidade dura? É aquela realidade daquele jovem que vive lá no Nordeste, não tem internet para estudar, mas tem uma biblioteca a 3 quilômetros com livros cheios de poeira, mas que dá para estudar através daqueles livros, e tem uma tiazinha que fica lá naquela biblioteca longe pra caramba, sabe? Que empresta aqueles livros porque ninguém quer mais. Eu sei disso porque eu já passei por isso, não desse ecossistema. Mas eu fui na biblioteca da minha escola quando eu tinha, acho que 15, 14 anos. E aí a tiazinha falou assim, lá naquela época, hein? Não faz muito tempo atrás, mas pô, quando eu tinha 15 anos, 2015, eu peguei um livro do Segundo Grande Conflito Mundial para ler. E a tiazinha falou assim, pô, pega pra tu, sabe? Ninguém usa mais essa biblioteca, isso aqui vai fechar. Eles vão doar tudo esse livro, sabe? Porque ninguém queria mesmo, realmente, sabe? Era eu e mais 3 pessoas que iam naquela biblioteca na época. Então o poder de adaptação, gente, vai de pessoas para pessoas. Eu posso adaptar muito fácil. Olha aqui, ó, tô num beco. O pessoal deixa muito bike desse jeito aqui. Olha o jeito dessa bike. Toda cheia de mato. Já era. Ninguém tem mais essa bike aqui. Muito possivelmente alguém pegou, deixou abandonado aí e saiu fora. Essa aqui também, mesma coisa. Tá ligado? Lei da oferta e da demanda, gente. Isso aqui é a lei da oferta e da demanda. Quando se tem muito, você não dá valor. A gente tem muita água no mundo. A gente não dá valor pra água. Tá ligado? A gente tem muita terra no mundo. A gente não dá muito valor pra terra. Tem aqui, ó, terra. Tá ligado? A gente tem muita saúde. Eu, graças a Deus, tenho muita saúde. Às vezes a gente não dá valor pra saúde. Eu dou, graças a Deus. Você tem que aprender a dar valor pro que você tem. Tá ligado? Muita gente não tem. Porque aí quando você tá hospitalizado, você não tem saúde, você tá acabando a sua saúde, aí você começa a dar valor, você começa a chorar, começa a ficar aterrorizado, começa, sabe? Oferta e da demanda. Aqui tem muita bike, é muito barato bicicleta por aqui. As pessoas pegam e abandonam, tá ligado? Não dá valor. Então, gente, a lei da adaptação, como eu tava falando, todos têm a mesma 24 horas do dia. Eu posso usar minhas 24 horas, sei lá, fazendo um monte de coisas irrelevantes, perdendo tempo, não estudando ou não trabalhando, fazendo milhares de coisas. E aí depois eu vou reclamar no futuro que, pô, não tive oportunidade, eu vim da pobreza, eu fiz isso e aquilo. Bom, eu posso também tentar pra caramba correr atrás das coisas, me cansar, e acabar também na mesma situação dessa pessoa que não fez nada. O não você já tem. Aí você vai atrás do sim, tá ligado? A nossa geração, geração Z, né? A minha geração, geração Millennium, que não é a minha geração, a geração do meu irmão, sabe? Da minha irmã, que é a geração Millennium. A minha geração Z, ela tá tendo esse insight, eu percebo que tá tendo esse insight de ver coisas fora do Brasil, aqui no Japão, Estados Unidos, Europa, países que se consideram, né, países desenvolvidos, e realmente pensar assim, caramba, mano, o Brasil ele tem o potencial e ele vai ser o top 5 ali do mundo, tá ligado? Eu acredito que é possível, velho. Não é difícil, não. Você vê aí exemplos como Singapura, como China, como a própria Índia, que está começando o processo de industrialização forte da Índia,
E a Índia, daqui a uns anos, vocês vão ver como a Índia vai ser desenvolvida. Porque eu falo como uma pessoa que mora fora do Brasil. É bom pra caramba morar fora do Brasil? Não é, velho. Tem suas dores pra caraca. A gente que anda aqui, ó, a gente pensa, mano, o Brasil poderia ser desse jeito, velho. Tem potencial pra ser. É muito mais fácil você ficar no seu país falando sua língua, perto das pessoas que você ama, da tua família, tá ligado? Do que você ter que se sujeitar a outras culturas. Eu gosto disso. Mas eu gosto, assim, de conhecer, sabe, apreciar e tal, mas não ficar me forçando a tudo, porque não é todo o costume do japonês que eu gosto. E eu tenho que respeitar, com certeza, eu tô no país deles. Cada um tem que cuidar do seu quadrado. Eu não concordo com todas as políticas do Trump. Eu não concordo. E assim, saindo do lado da política, eu só tô dando uma leve opinião aqui. Mas parte das coisas que ele faz está certo. Quando ele se diz que ele está olhando para os Estados Unidos. E realmente você tem que se olhar para o seu país. Muito do que o país é porque outros países não deixam ser. Tem países que travam o desenvolvimento de outros países porque sabe que tem total potencial para ser melhor do que aquele país. Isso é incentivo, ação, estratégia geopolítica. É isso, gente. Agora eu vou me exercitar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Caminhei um pouquinho, dei uma aquecida. Tamo junto. Deixa o seu like, comentário, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!